Olá, senhoras e senhores, meu nome é Duarte Henrique, sejam muito bem-vindos a esse canal. O objetivo aqui é tratar de assuntos importantes, de questões importantes da nossa vida, fazendo uma abordagem prática e direta, sem, contudo, deixar de lado aspectos teóricos importantes por trás dessas questões. Desde já eu te peço para que, caso você goste do conteúdo aqui do canal, você se inscreva, deixe o seu gostei aqui e compartilhe essa mensagem. E caso você não goste ou não concorde com o que for dito aqui, deixe seus comentários, porque opiniões divergentes serão sempre bem-vindas. Afinal de contas, nada melhor para reflexão do que o embate de ideias, opiniões em construções divergentes e visões diferentes sobre os aspectos que envolvem a nossa vida. Nesse primeiro vídeo, eu resolvi abordar um assunto relativamente polêmico, sexo casual. Já vi alguns vídeos aqui no YouTube, alguns mais conservadores, outros mais liberais. Portanto, eu resolvi abordar essa questão a partir daquilo que dentro da minha vivência, do que eu já li, ouvi, enfim, vivenciei, me parece ser o mais adequado. Bom, para que a gente possa delimitar o assunto a respeito do qual eu vou falar aqui, eu vou adotar sexo casual como sinônimo de sexo sem compromisso. Ou seja, é aquele sexo no qual o envolvimento das pessoas não vai além do aspecto físico. Mas antes de entrar no assunto específico do vídeo, eu preciso falar de um pressuposto aqui que vai nortear todo o conteúdo desse canal daqui para frente. Tudo o que eu falar, eu vou estar partindo dessa premissa, certo? Desse pressuposto. E que pressuposto é esse? Eu vou partir sempre do pressuposto de que nós, seres humanos, somos a combinação cósmica de duas substâncias eternas, espírito e matéria. Quero deixar claro aqui que quando eu estou falando de espírito, eu não estou falando no sentido religioso. Eu estou falando no sentido filosófico, no mesmo sentido em que Descartes, no discurso do método, fala em regras para a condução do espírito. Ou seja, se você, meu amigo, por mais ateu que seja, é capaz de olhar para uma pedra e perceber que existe algo diferente entre você e ela, indo além, consegue olhar, por exemplo, para um cachorro e consegue perceber que existe algo que há em você e que não existe nele, você está se valendo para chegar a essas conclusões disso que eu estou chamando de espírito. Ou seja, se você é um ser que, para além de existir, tem consciência da sua própria existência e não apenas tem consciência da sua própria existência, mas é capaz de questionar sua própria existência, então, meu amigo, você é um ser espiritual. Você é portador daquilo que eu estou chamando aqui de espírito. Portanto, tudo o que eu disser daqui para frente, eu vou estar sempre partindo desse pressuposto ou desse axioma de que nós, seres humanos, somos espírito e matéria. Explicado esse pressuposto, agora eu vou entrar especificamente no assunto do vídeo, que é sexo casual ou sexo sem compromisso. Como eu disse, para mim, eu estou tratando aqui ambos como sinônimos. Já adianto logo que, até com base no pressuposto que eu acabei de apresentar, por sermos constituídos de espírito e matéria, sexo casual ou sexo sem compromisso não deveria fazer parte do projeto de vida de ninguém. Se nós fôssemos como os cachorros, que na música dos Mamonas Assassinas, podem comer, segundo a música dos Mamonas, os cachorros que comem. Bom, se nós fôssemos como os cachorros, que, por exemplo, na música dos Mamonas Assassinas, comem a própria mãe, a irmã e as tias sem maiores consequências, tudo bem, mas nós não somos assim, né? Nós temos espírito, esse espírito acaba demandando algo de nós também. Eu inicio então afirmando o seguinte: em primeiro lugar, o nosso corpo, ele é o registro material de toda a nossa vida. Todas as vivências, experiências, marcas, cicatrizes, abusos, prazer, tudo é registrado pelo nosso corpo e assimilado pelo nosso espírito de alguma forma. Então o seu corpo é este ente que registra materialmente a sua história. Foucault, ele tem uma ideia muito interessante sobre os discursos que são estabelecidos na política dos corpos, até como relações de poder, e eu diria que, sem dúvida nenhuma, nós somos agentes também que participamos desse processo, criando um discurso em torno dos nossos corpos e que acaba integrando também a nossa história, nossas vivências enquanto seres humanos. Então, quando algumas feministas, por exemplo, utilizam aquela famosa frase "meu corpo, minhas regras", o que elas estão fazendo é estabelecendo uma política do corpo que, de alguma maneira, vai ser assimilada pelo espírito delas. Portanto, todas as vezes que você se relaciona sexualmente com alguém, você está escrevendo um capítulo na história do seu corpo. A relação sexual, sem dúvida nenhuma,
é um capítulo que está sendo escrito no seu corpo. Isso, para mim, é um fato. Um segundo ponto que tem que ser levado em consideração é o seguinte: o ato sexual é o que de mais íntimo pode ser oferecido por alguém a outra pessoa em termos físicos. Eu não consigo, de maneira alguma, conceber algo mais íntimo do aspecto físico. Então, é exatamente por isso, por ser algo extremamente ligado à nossa intimidade, que o ato sexual deveria ser compartilhado com pessoas da mais profunda intimidade, né? Pessoas que realmente fizessem parte da nossa intimidade de alguma maneira. Esses dois princípios a respeito dos quais eu acabei de falar, ou seja, de que o nosso corpo é o registro material da nossa história e de que o ato sexual é o que de mais íntimo em termos físicos nós podemos oferecer a alguém, para mim são muito claros. Mas esses dois princípios são diretamente atacados pelo sexo sem compromisso. E aí as consequências que surgem são inevitáveis, né? A primeira delas é a banalização da sua própria intimidade. E quando eu falo de banalização da própria intimidade, eu não estou me referindo aqui àquele homem ou àquela mulher que foi parar na internet ou no WhatsApp alheio, tendo, né, seus vídeos ali da sua intimidade sexual expostos. Não estou falando disso. Eu estou falando que o sexo sem compromisso faz com que a sua intimidade seja banalizada perante você mesmo. Ou seja, você habitua o seu espírito a relações superficiais e fugazes. E aí isso nos conduz a uma segunda consequência que para mim é muito moderna. Ou seja, uma total descrença e descrédito no amor. Outro dia mesmo eu estava num bar, né? Fui com minha esposa para um bar e estava ouvindo ali os lamúrios de dois adolescentes ali por volta dos seus 20, 21 anos. Uma menina e um menino. E eu pensei, gente, mas tão novos assim, já tão desiludidos, dizendo que já não acreditavam mais no amor e que isso era uma bobagem, etc. No meio da conversa eu fui fazer uma anamnese ali do histórico deles e percebi que o sexo sem compromisso fazia parte do projeto de vida deles. Então, até certo ponto, eles mesmos eram responsáveis pela descrença e falta de fé que eles tinham no amor. E uma relação direta que eu tenho constatado é que quanto mais a gente banaliza a nossa sexualidade, mais insatisfeitos nós somos nas nossas relações amorosas. Alguém então pode fazer a seguinte objeção: ah, Duarte, mas e quando há consenso? Relacionei com alguém, teve consenso ali, a gente ia praticar só sexo sem compromisso, sexo casual sem nenhum problema. O fato de haver consenso para algo errado não faz com que isso se torne certo. Nesse caso, o que pode estar havendo é apenas um pacto de autossabotagem entre duas pessoas que talvez já não acreditem mais no amor, ou já não tenham mais esperança, ou então uma delas não tem mais, a outra ainda tem alguma. O fato de que haja um acordo não torna o sexo sem compromisso algo que vai fazer bem. Muito pelo contrário, pode fazer com que o vazio aumente ainda mais. Diante disso, então, podem surgir algumas perguntas. Ah, Duarte, então você acha que o sexo deveria ser sempre algo feito com amor? Sim. Essa resposta para mim é muito clara diante daquilo que, como eu disse, nos constitui enquanto seres. Eu não vou nem entrar no mérito aqui do que seja amor. Em todas as vezes que eu me relaciono com alguém, com uma pessoa, tratando essa pessoa apenas como objeto, não tendo nenhum envolvimento que vá além do prazer, isso é algo errado. Uma segunda questão que pode surgir: existe algum fator cronológico que legitime? Não. O tempo do amor não é o tempo do Cronos, né? Aquele tempo que você pode medir no relógio ou pelo calendário em horas, dias, semanas, meses, não. O tempo do amor é o Kairos. É aquilo, por exemplo, que o Jung chamaria de sincronicidade. Cara, isso pode acontecer num dia, numa noite, como pode não acontecer ao longo de uma vida inteira. Existem pessoas que, por exemplo, em uma noite conseguiram se amar. Existem pessoas que se relacionam uma vida inteira sem que jamais se amem. Então o fator aqui cronológico ele é secundário. O importante é que haja um envolvimento que vá além da mera objetificação do outro. Isso é o que legitima ou não um ato sexual. Há ainda uma terceira pergunta que poderia ser feita, e na verdade é um misto de pergunta e objeção, que seria mais ou menos a seguinte: mas Duarte, será que esse seu pensamento não é um pouco conservador diante de uma sociedade cada vez mais livre, onde as pessoas têm cada vez mais liberdade para se expressar sexualmente sem estar presas aos tabus e aos padrões antigos, etc, etc, etc? A essa pergunta eu vou deixar que você mesmo responda. E para te auxiliar, eu deixo duas perguntas. Será que o aumento da nossa liberdade sexual tem sido diretamente proporcional ao aumento da nossa felicidade nas nossas relações? Ou será que quanto mais nós nos relacionamos, mais vazios nós nos sentimos? O Jung tem um pensamento muito interessante sobre isso. O pensamento é o seguinte: a par do que é biológico, o que é espiritual também tem seus direitos inalienáveis. Meu amigo, uma hora o espírito também pede a conta. Quem quiser se aprofundar mais até sobre esse assunto, eu quero deixar aqui uma recomendação de um livro muito interessante, que é O Amor Líquido, do Bauman, né? O pensamento que ele desenvolve naquele livro é bem parecido com o que eu tenho a respeito do assunto, então eu deixo aqui essa recomendação. Meus caros, sobre esse assunto é onde o xadrez da minha vida se encontra no momento. Lembre-se de uma coisa: o movimento de uma única peça pode decidir um jogo inteiro.
Até a próxima.